Isaías 40, versículo 20, não, versículo 20 não, versículo 12, vamos ler o versículo 12 de Isaías 40, diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo, ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde, não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele, ou aos seus olhos valem menos do que nada, são apenas vazio. Irmãos, se eu sou bom de tema de mensagem, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu chamaria a majestade do Senhor. A majestade. De tempo em tempo nós precisamos voltar a pensar que Deus é único, que Deus é grande, que Ele é incomparável a tudo e a todos. Irmãos, marcos antigos mantêm os princípios corretos, mas velhos caminhos não abrem portas novas. Novos caminhos não abrem portas novas. Marcos antigos e velhos caminhos são coisas diferentes. Marcos antigos são fundamentos. Fundamentos. Mas nós precisamos estar abertos para coisas novas. Nós, antes de começar essa palavra, oramos para um casal que está deixando a sua vida numa cidade e indo para outra, começando tudo de novo. Talvez você diga, mas também, né, pastor, ele tem 28 anos, eles são novos, eles podem recomeçar em qualquer lugar. Não, irmãos, Deus chamou um jovem homem chamado Noé, com 600 anos, para fazer uma obra que durou 100. Garoto, menino, não tem idade, irmão, para ouvir o chamado de Deus, para ouvir a voz de Deus. Amém? Final para você não é quando você chega, mas é quando você desiste de crer na sua majestade. Se você desistiu de crer no que o Senhor te disse, você já chegou no final. Não tem a ver com a sua idade cronológica. Final chegou para quem desistiu. Para quem não desistiu, o final não chegou ainda. Pastor, mas eu já sou velho. Não tem, irmãos. As promessas das Escrituras diz que os velhos darão frutos, e os frutos serão viçosos e florescentes. Pastora Dolores ama essa palavra, não é, Dolores? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você analisar biblicamente, você vai ver que, salvo Jesus e José, que começaram com 30 anos, a maioria dos homens que Deus usou na Bíblia foi depois dos 40, depois dos 50, depois da maturidade, quando eles descobriram quem é o Senhor. Porque fé não é para trabalhar para Deus, fé é para conhecer a Cristo. A tua fé agrada a Deus, mas ela não ajuda a Deus. Deus não é Deus por causa da sua fé, Ele é Deus. Irmãos, os olhos são inúteis quando a mente é cega. Se a mente for cega, os olhos, para que olhos? Se a sua mente não expandir com a palavra de Deus. Por isso que cada vez que você lê a palavra, você tem que expandir por dentro. Você quer viver uma vida entusiasmada? Leia o Evangelho todos os dias. Você quer viver uma vida entusiasmada? Leia as Escrituras todos os dias. Todos os dias é novidade de vida. Deus vai saltar com uma coisa nova para você. E o pior, não, o melhor, é que você já leu aquele texto várias vezes, mas naquele dia Deus falou diferente com você, expandiu você por dentro. Quem me ensinou a andar de bicicleta foi minha tia Sueli.
Ela segurava assim no cilinho, eu tinha uns 6 para 7 anos. Ela me ensinou a andar de bicicleta. E ela empurrava assim, ela vinha segurando, depois chegava e soltava. E ela dizia 2 coisas que eu não esqueço nunca mais na vida, a tia Sueli. Ela dizia: não para de pedalar e olha para frente. Se olhar para baixo, tu cai. E eu aqui, ó. Até hoje, irmãos, a minha tia Sueli, irmã do meu pai, ela morava com a gente, ela estava sempre lá em casa. Ela era mais velha do que eu. Quantos anos ela tem, mãe? Ela é 5 anos mais velha que eu, né? Então ela tinha 13 para 14, eu tinha 7, ela tinha 12. E ela só dizia essas coisas para mim: olha para frente e não para de pedalar. Tem dia que eu quero desistir, irmão. Hoje não. Hoje eu não quero. Hoje não é segunda. Amanhã que é segunda, que é o dia útil, o primeiro dia útil do mês, né? Que daí o financeiro já começa a ligar para você de manhã, né? Eu desligo o telefone, irmão. Segunda. Até o meio-dia, depois não dá mais. Tem dia que eu quero parar, que eu quero desistir. Eu lembro da tia Sueli: não para de pedalar, não olha para baixo senão tu cai. Só olha para frente. Só olha para frente. E a vida é como andar de bicicleta, irmão. Diga para alguém que está do seu lado: o serviço para Deus não cansa. E diga para ele assim, ó: se está produzindo cansaço na sua vida, trabalhar para Deus, é porque deve ter alguma coisa errada. O serviço para Deus não cansa, irmãos. Cansa é quando eu trabalho para mim, não para Deus. Para Deus não cansa, porque quem espera no Senhor correrão e não se cansarão. As Escrituras, eu quero usar esse texto aqui que foi dito para Jacó, foi dito para Israel. Eu quero usar para dizer para a igreja: quem trabalha nele não se cansa. O problema é que nós estamos buscando forma de servir a Deus e não forma de conhecer a Deus. Nós queremos servir alguém que a gente não conhece, aí cansa. Nós precisamos conhecer a Deus. Não busque forma de servir a Deus, busque forma de conhecê-lo. Cristo não veio para regimentar empregados, ele veio para formar uma família. Quando Jesus veio, Deus era servido já, mas ele não era conhecido como ele queria ser conhecido. Cristo veio para que Deus fosse conhecido como Deus queria ser conhecido, porque servido ele já era. Todo mundo tinha matança de boi todo dia tinha sacrifício, todo dia, e você leu comigo aqui, não há limites para sacrifício. Cristo, Deus já era servido, só que ele não era conhecido. Eu preciso conhecer o Senhor. O trabalho é a forma de alimentar a minha relação com Ele, não de eliminar a minha relação com Ele. E muitas pessoas, infelizmente, eliminaram a relação com Deus porque começaram a trabalhar para Deus e perderam a relação com Deus. Por isso eu preciso das 2 coisas: conhecê-lo para melhor servi-lo. Eu não tenho que parar de servir para ir conhecer. Eu não tenho que parar de conhecer para ir servir. Eu preciso das 2 coisas. Eu preciso conhecê-lo para melhor servi-lo. Porque quanto mais eu conheço, mais eu descubro do que ele gosta, e eu sirvo a Deus melhor. Amém? Porque esse trabalho é inspiração, não é transpiração, irmãos. Não é suar, é inspirar. Isso é inspirador, servir a Cristo. Mas nós muitas vezes não estamos entendendo. Isaías 64 e o verso 4. O que é que diz Isaías 64 e o verso 4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele... Deus não trabalha para aquele que trabalha para ele, Deus trabalha para aquele que espera nele. Então o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, ou você trabalha para Deus e espera, ou você trabalha para Deus e Deus espera você cansar,
ou Deus trabalha se você souber esperar. Ó que bonitinho, vou repetir. Ou você trabalha para Deus e Deus vai ter que esperar você cansar para você aprender a esperar. Ou Deus trabalha se você souber esperar. Ou você peraí. A ordem do trator não altera o viaduto. Peraí. Ou você trabalha e Deus espera você cansar, ou você trabalha e Deus espera você cansar, ou Deus trabalha se você souber esperar. Viu? Parece difícil, mas não é. Muitas pessoas estão cansadas de igreja, cansadas do púlpito, cansadas da palavra, cansadas do dia a dia, porque não estão conhecendo a Deus, estão trabalhando por um Deus sem conhecê-lo. Salmo 127 é claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você não esperar em Deus, seu trabalho vai te cansar, vai te tirar do foco, vai te tirar daquilo que Deus deseja. Trabalhar no Senhor não cansa. Trabalhar no Senhor não é para o Senhor. Não pode começar na carne, tem que começar no Espírito. Trabalhar no Senhor não cansa, renova suas forças. Um trabalhador do Senhor, quando ele procura descanso, ele está procurando descansar de um trabalho para depois começar outro. Se você está esgotado da igreja, esgotado da obra de Deus, esgotado, certamente, irmão, o nosso trabalho está começando na carne, não no Espírito. Nós temos que começar no Espírito. Hoje é um bom dia para pensar nisso. Descanso não é ficar livre da relação com Deus. Descanso não é trabalhar para Deus sem saber o que Deus gosta, o que Deus quer. O propósito é a natureza da fé. Nós não podemos alcançar o propósito da fé sem conhecer a natureza da fé. As coisas de Deus, elas funcionam como? Elas funcionam da natureza para a ordem. As coisas, elas funcionam do subjetivo para o objetivo. Quando a gente tem um objetivo, às vezes a gente cega. A gente quer fazer e ponto. Vou fazer, não estou nem aí. Deus vai dar graça, Deus vai dar vitória. Essa que é a palavra. Não, eu vou fazer porque Deus vai dar vitória. Não, procure saber se é aquilo mesmo que Deus quer que você faça. Às vezes esperar um pouco mais é uma garantia de um futuro promissor. Esperar um pouco mais, irmãos, é garantia que você vai funcionar do jeito que Deus quer. Às vezes a gente precisa esperar um pouco mais. Cutuca alguém que está do seu lado, espera um pouquinho. As coisas funcionam, eu vou repetir, do espírito para a carne. E nós temos uma tendência natural de querer funcionar da carne para o espírito. A gente quer funcionar da carne para o espírito. E a ceia, ela me faz pensar muito nisso. Jesus sentado com os discípulos, comendo, bebendo e declarando o que estava por vir. Irmãos, as coisas de Deus, elas acontecem da ordem para o propósito, do objetivo para o subjetivo. E qual é o ensino que o Senhor deixa para nós? É que o que Ele faz a partir do que Ele é. Ele não faz para ser Deus, Ele faz porque Ele é Deus. Então você não tem que fazer para Deus a partir do que Ele faz, você tem que fazer a partir do que Ele é. Por isso eu preciso conhecer o Senhor. Irmãos, conhecer o Senhor é tudo. Um cristão, ele tem que gastar mais tempo treinando do que jogando. Um jogador de futebol, ele passa mais tempo treinando do que jogando. Um atleta, ele passa mais tempo treinando do que jogando. E nós temos dificuldade de treinar. A gente tem dificuldade, a gente vai no culto, recebe, glória a Deus, que bom que você está aqui, meu irmão. Mas o bom é o treinamento. Amém, irmãos? A sua fé não ajuda a Deus, a sua fé agrada a Deus.
Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus não quer que você acredite no que Ele faz, Ele quer que você acredite em quem Ele é. Fé tem a ver com conhecimento, não com conquista. Fé tem a ver com conhecimento. A sua imagem é segundo a sua natureza, ou seja, Ele não faz para ser, Ele faz porque Ele é. As coisas são organizadas a partir da sua identidade. Toda obra de Deus manifesta quem Ele é. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara outro dia. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Como que ouve-se? Se é sem linguagem, sem fala. Toda obra de Deus materializa e encarna a sua natureza. Essa é a natureza de Deus. Toda a sua obra evidencia quem Ele é, testemunha quem Ele é. Eu deveria testemunhar quem Ele é, porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Mas eu quero atrair pessoas com aquilo que Deus faz, não com aquilo que Ele é. Então eu estou tendo sempre que mostrar um milagre, estou tendo sempre que dar um testemunho, eu estou tendo tempo que mostrar, às vezes uma pessoa que andou, às vezes ela nem andou, mas eu tenho que mostrar a cadeira de roda vazia. Por quê? Porque eu quero atrair pessoas pelo que Ele faz. As pessoas que são atraídas pelo que Deus faz, o dia que Deus não fizer, elas podem sair de novo. Mas as pessoas que são atraídas por aquilo que Deus é, irmãos, elas nascem a partir da sua natureza. Meu Deus, estou sendo claro. É muito importante que a gente entenda. Gênesis 1, 26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, natureza, conforme a nossa semelhança, identidade, e domine ele sobre tudo. Aí vem o serviço. Você está entendendo? Identidade, natureza, identidade e serviço. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre tudo. Nós queremos dominar, mas sem estar firmado numa natureza divina. Eu preciso saber quem Ele é, porque se eu souber quem Ele é, eu saberei quem eu sou. Amém. Aleluia! Amém. O serviço não pode vir primeiro do que a descoberta da minha natureza. Ele perguntou para os seus discípulos, Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 19, ele reuniu os seus discípulos e perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí um discípulo disse: alguém diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é um profeta, eu acho que eles até acham que o senhor é o Satanás. Aí ele olhou para os discípulos e disse: e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro na hora pulou e disse: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, Jesus se alegrou muito, porque quando Pedro disse tu és o Cristo, é normal, porque Israel já esperava o Cristo, o Messias. Mas quando ele disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus tinha certeza que não foi carne nem sangue quem revelou. Por isso que Jesus diz: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou. Quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. E eu também te digo, tu és Pedro. Todo mundo chamava ele de Simão, mas Jesus disse: agora você é Pedro. Porque quando você descobre quem eu sou, você descobre quem você é. Tu és Pedro. Meu Deus, tu és Pedro. E eu vou te dar uma chave, Pedro, uma chave. E o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Você está me entendendo? Diga comigo: revelação gera identidade. Diga: identidade gera autoridade. Diga: autoridade gera serviço. Você está vendo que é um processo? Porque ele diz: tu és o Cristo. Ele diz: tu és Pedro. Identidade. Pedro teve uma revelação. Ele disse: a revelação gerou quem você é. Identidade. Por isso você não é o que as pessoas dizem que você é.
Quando você descobre quem Ele é, você descobre quem você é. Por isso que Ele diga ao fraco. Mas todo mundo diz que eu sou fraco, mas você não vai dizer que é fraco. Diga ao fraco que eu sou forte, porque você tem que se olhar como eu te olho, não como os outros te olham. Veja o que eu estou vendo em você, não o que os outros estão vendo em você. Pessoas te menosprezam, eu não te menosprezo, eu sei quem você é, eu tirei você de mim, aleluia! Pedro teve uma revelação e disse: tu és o Cristo. Ele disse: tu és Pedro. Olha, eu vou te dar uma chave, a autoridade. Revelação, identidade, autoridade. Vou te dar uma chave, o que tu ligares terá sido ligado. Ou seja, aí você pode entrar no serviço. Como que eu posso entrar no serviço sem autoridade? Como eu terei autoridade sem identidade? E como eu terei identidade sem revelação? Se eu ouço todo mundo menos a Deus, se eu ouço o que todo mundo me diz menos a Deus. Ouvir a Deus vai você vai ser livre da ansiedade. Você, pastor, vai, porque você não vai mais comprar amor pelo serviço. Você não vai querer fazer nada para tentar impressionar ninguém, nem a Deus. Você vai ser livre da depressão, porque você não vai mais ter medo do passado. Vai ser livre da ansiedade, porque você não vai ter medo do futuro. E você não vai ter mais estressado, porque você vai viver bem o seu presente. Pegue isso no seu espírito. Façamos o homem à nossa imagem, natureza, conforme a nossa semelhança, identidade, domine ele sobre tudo. Serviço. Mas o diabo foi lá e inverteu isso. O diabo tem ensinado-nos a pensar de maneira invertida. Ele diz que no dia que você fizer, então você será. O que é que o diabo diz? O dia que você fizer, então você será. O diabo diz assim: o dia que você aprender a tocar teclado, você vai ser um adorador. E quantas pessoas você conhece que tocam, cantam e não são adoradores? E tem uns irmãos que não tocam, não cantam, ainda arrebenta a corda quando toca. Porque o diabo diz assim: o dia que você fizer, você será. E por isso a gente está tentando fazer para impressionar. E Deus diz: não entra no serviço sem autoridade. Calma, não tem autoridade sem primeiro ter identidade. Descubra quem eu sou, diz o Senhor, e você vai descobrir quem você é. Eu sou o Senhor. Alguém já me deu conselho? Olha o que nós lemos. Alguém já me deu conselho? Eu botei nome em todas as estrelas, eu chamo cada uma pelo nome. Eu estou assentado sobre o círculo da terra. Galileu, eu acho que foi o primeiro homem a dizer que a terra era redonda. Ele devia ter lido Isaías 40, 22, irmão, que a Bíblia já tinha dito que o Senhor está sentado sobre o círculo da terra, aleluia. Isaías, você pisou na bola, você devia ter lido Isaías. Não, Galileu, você devia ter lido Isaías. Isaías já sabia, o profeta messiânico já sabia. Mas, por favor, a natureza do primeiro fazer para depois ser não combina com o reino. Primeiro nós queremos fazer para depois ser, isso não combina com o reino. Isso é terreno, é animal e é diabólico, como diz Tiago 3,15. Deus fala conosco a partir de quem somos. Depois que eu sei quem Ele é, eu descubro quem eu sou, eu descubro o que Ele quer fazer, e como Ele quer fazer, e quando Ele quer fazer. E eu não vou viver um cristianismo ocioso e nem ansioso, porque aí eu vou trabalhar, porque eu vou trabalhar com objetivo. Mas se você pensar invertido a este processo, daí vem a ansiedade. Por que a ansiedade nasce? Nasce porque pensamos em fazer primeiro antes de ser. Aí a ansiedade, eu sou ansioso assim. Você quer fazer antes de ser. O que eu faço? Desliga o cronômetro, zera.
Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O Senhor que está em secreto vai te conduzir. Se você passar meia hora por dia ali, você vai sair dali, vai ter ideias fantásticas. Deus vai te introduzir, vai dizer assim, ó, faça isso, faça aquilo. As coisas vão começar a acontecer. O emprego vai te procurar, vai te procurar em casa. Como isso, pastor? Vai. Porque você vai estar com Deus. Você vai estar com Deus. Tinha uma irmã, quando a gente congregava no CI, eu fazia tarde do milagre lá no CI, terça-feira à tarde, 1998. E essa irmã, ela não dormia. Walking slow, like you on the floor, red on your heels and a grin like war. I said, what do you want? You said more, more, more. Took my name in your mouth like a dare, like a score. Oh, you spin me around, then you pull me in. Tap, tap on the wood, let the night begin. One look, I'm gone, one crack, I'm yours. Don't talk too much, just open the door. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter, so why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go.
vinha, toda semana ela tinha aqui um pacote daquele, o mini preço, aquela bolsinha do mini preço, do Vicentão, cheia de remédio. Um dia ela trouxe, eu disse: traz os remédios que eu quero orar pela senhora. Ela trouxe aquela caixa, negócio cheio de remédio. Eu não durmo, pastor, eu não durmo. Eu disse para ela assim: mas não toma. Ela disse: se eu não tomar, eu não durmo, homem. Eu digo: mas hoje a senhora não vai dormir, a senhora vai ficar acordada. Ela disse: como assim? Eu disse: não toma, fica acordada hoje, vai para a sala, põe um som e fica orando por todo mundo. Ora por quem a senhora lembrar, a senhora ora. Ora pelos traficantes da rua, ora pelas tartarugas ninja, ora por quem a senhora quiser orar. Ora por todo mundo, ora por tudo, ora. Ela disse: a noite toda. Eu disse: eu não sei, a senhora que sabe. E no outro dia, eu disse: no outro dia a senhora não toma de novo. Ela disse: eu não vou dormir de novo. Eu disse: a senhora vai orar por todo mundo. A senhora vai orar, a senhora vai adorar. Eu garanto para a senhora que no terceiro dia, Satanás vai passar na frente da sua casa assim, para não lhe acordar. Porque para ele é melhor que a senhora durma. Passou-se mais 2 semanas, ela lá na igreja: pastor, estou dormindo que nem uma pedra. Aí eu li para ela Salmos, eu digo: a Deus dá sono ao justo, em paz me deito e logo pegarei no sono, porque é o Senhor que me faz repousar em segurança. Sabe qual é o nosso problema? É que não conhecendo a Deus, nós não conhecemos os seus princípios e as suas promessas. A gente fica ouvindo todo mundo, e Deus diz: vem cá, eu quero falar com você. Me fala, entra comigo em juízo, me mostra qual é o seu BO. Me fala aqui qual é o seu BO. Vamos entrar junto em juízo, eu e você. E a gente não. E o Senhor está dizendo: quem mediu o mar? Quem mediu o mar na concha das suas mãos? Quem diz para a água: vem só até aqui? Quem colocou o nome nas estrelas, que tem cada uma na palma da mão? Cara, olha a majestade do Senhor, olha a glória do Senhor. É esse Deus que você serve aqui, é para esse Deus que você levanta as mãos, é esse Deus que você canta para Ele. Você deveria ter mais fé, mas você tem fé no que Deus faz, não em quem Ele é. Tenha fé em quem Ele é, e você vai ver Deus fazer coisas impossíveis e improváveis, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Fé na majestade. Satanás quer levar você a pensar invertido ao processo. Quem me leva a pensar no dia de amanhã é Satanás, não é Deus. Quando ele diz: basta cada dia o seu mal, ele está falando do dia. Pão nosso de cada dia me dá hoje. É o pão de cada dia. Ele já está me dando hoje. Está me dando hoje o de cada dia. Ah, meu Deus. É hoje. A parada com Deus é hoje. Quem te faz se tornar avarento, de não ajudar mais ninguém, para guardar e proteger e ter medo de alguém tomar de você, é o diabo. Deus está dizendo para você: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Reparte com 7 ou com 8, porque tu não sabes o mal que virá sobre a terra. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2. Quem observa o vento nunca semeará, quem observa as nuvens nunca cegará. Quem está observando as coisas naturais, como vai se mover em coisas sobrenaturais, não vai, irmãos, não vai conseguir, irmãos. Reparte com 7 ou com 8, porque tu não sabes o mal que virá sobre a terra. Quando a gente sabe que vem mal, a gente quer proteger. Se a gente sabe que vai dar enchente, todo mundo corre no mercado para encher o celeiro. E Deus está dizendo: quando você souber que vem mal, ou não souber que vem mal, reparte. Porque a sua garantia de viver bem no dia mal é o depósito que você já fez. Você está me entendendo? O Senhor não quer que eu conheça
O Senhor quer que eu conheça a minha natureza, a minha identidade, a minha autoridade e o meu serviço. E aí eu ficarei livre da ansiedade. Porque se fico ansioso, fico pensando que a minha fé é uma capacidade de movimentar a Deus. Se eu ficar ansioso, eu vou achar que a minha fé é uma capacidade de movimentar a Deus. Não tente usar a sua fé para convencer a Deus, para Ele fazer o que você quer. A sua fé não é para convencer a Deus. Não use a sua fé para convencer a Deus, para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Ele vai fazer. A fé não é para Deus fazer o que Ele tem que fazer, mas fé é para crer no que Deus disse. Deus disse, vai acontecer. Se Ele falou que Ele virá, Ele virá. Então eu não tenho que orar para Ele vir. Eu tenho que acreditar no que Ele disse e dizer: obrigado, Senhor, eu estou te esperando. O Senhor virá. 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 Eu sei que o Senhor virá. Estou orando por coisas que o Senhor já disse que vão acontecer. Fé não é para Deus agir, é para eu crer no que Deus disse. Agir é a partir da nossa natureza. Ser para fazer e não fazer para ser. Porque se a gente achar diferente, nós vamos achar que Deus não age porque a gente não tem fé. Pegou isso? Porque senão eu vou achar que se eu não tenho fé, Deus não age. Já imaginou Deus estar refém da sua fé? Você já imaginou isso? Deus está refém da sua fé? Deus diz assim: eu tenho que fazer, porque senão Ele não vai acreditar em mim. Deus não é refém da sua fé. Fé é para conhecê-lo. Jeremias 9:23 diz: não se glorie forte na sua força, nem rico na sua riqueza, nem sábio na sua sabedoria, mas aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Deus e que eu faço. Moisés perguntou: o que eu digo para o povo? Diga que o que eu faço vai contigo. Não, diga que o eu sou está com você. O eu sou está com você. E sabe o que é mais lindo disso? É que eu tenho essa natureza, você tem essa natureza. Queridos, nossa falta de fé nos impede de agir como Deus age, mas não impede Deus de agir. Nossa falta de fé nos impede de agir como Deus age, mas não impede Deus de agir. Não impede Deus de agir. Fé é confiança. Não é confiança, fé é conhecimento. Quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, mais eu vou acreditar nele. Confiança é como a fé se revela. Mas conhecimento é a natureza da fé, é fundamento da fé. Fé é acreditar que Deus acredita em você. Nem você acredita em você. Você acredita em você? Me assustei agora, irmão. Você acredita em você. Não se trata de pensamento positivo. Você acredita que Deus ama você? Você acredita que Deus acredita em você? Hã? Você acredita que Deus poderia ter feito tudo sozinho, preferiu usar você? Então se mova a partir disso. Aleluia. Deus é, irmãos. Sua fé agrada a Deus, não ajuda a Deus. Eu devo conhecê-lo para quê, pastor Luiz? Para agir como Ele age. Porque depois que tenho o entendimento, depois que eu tenho o conhecimento de quem Ele é e de quem eu sou, aí eu vou precisar ter fé para agir como Ele age. Eu preciso confiar nele. Fala isso para alguém: você precisa confiar nele. Pastor, mas fé para mim é muito complicado. Não se revele, mas eu posso dizer para você por que a sua fé é complicada. Porque fé é complicado para muitos? Porque ele quer confiar em quem ele não conhece.
Por que a fé é complicada para muitas pessoas? Porque elas querem confiar naquilo que não conhecem, ou naquele que não conhecem. Como confiar em alguém que eu não conheço? Como depositar minha vida para alguém que eu não conheço cuidar de mim? Como? Se eu conheço a Deus, isso fortalece o fundamento da minha fé. Agora, como é que eu faço para crescer em fé? Você acha que você pode crescer em fé? Pode. Como é que eu faço para crescer em fé? 2 Pedro, põe aqui para mim, capítulo 1, versículo de 5 a 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 5 a 8. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está dizendo assim, se você saber quem eu sou, você vai ter fé em mim. E aí, nós vamos caminhar junto. E aí, eu vou te dar alguns ingredientes para você acrescentar na sua fé. Primeiro, virtude. Conduta de sentimento, de pensamento e de ação. Isso é virtude. Porque se você me conhece, eu vou mudar a sua conduta. Se você me conhece, Luiz, a sua conduta vai ser de virtude, de pensamento, de sentimento e de ação. Porque às vezes você não tem uma ação corrupta, mas tem um pensamento corrupto. Às vezes você não tem uma ação imoral, mas tem um pensamento imoral. Mas se você andar com Ele, Ele vai trazer virtude ao seu pensamento, aos seus sentimentos e às suas ações. Eu vou acrescentar na sua fé conhecimento. Conhecimento aqui é com entendimento. Eu vou acrescentar na sua fé domínio próprio, autocontrole, perseverança, estabilidade, constância, tolerância. Na perseverança você vai acrescentar piedade, ou seja, devoção a Deus, reverência, respeito. Nessa devoção você vai acrescentar fraternidade, afeição pela família, amor pelos outros. E na fraternidade, amor, benevolência e boa vontade. Mas, por que nós temos dificuldade de ir acrescentando isso na nossa fé? Às vezes a pessoa tem fé, irmão, para fazer uma campanha, enfiar 10, 20, 30 mil reais, R$1 milhão dentro do envelope. Ela tem fé, mas ela não tem fé para desenvolver a sua capacidade de conhecer mais a Deus. O problema é que nós fomos transformando nossa fé em objeto de alcançar resultados. A fé não é um objeto para alcançar resultados. Fé não é para alcançar a Deus, mas para revelar a Deus. Porque se nós andarmos com homens e mulheres de fé, irmãos, Deus vai ser revelado. Fé não é para me poupar do problema, mas para me saber que Deus vai me colocar sobre essas coisas, sobre esses problemas. Fé nos prepara para relações difíceis com pessoas. Você tem relações difíceis com algumas pessoas? Eu tenho. Você tem também? Eu tenho. Você tem? Mas você acha que é o outro problema. A fé, ela vai te ajudar a se relacionar com relacionamentos difíceis. Nós queremos ser agradados por Deus enquanto fazemos a sua obra, mas nós que precisamos agradar a Deus enquanto fazemos a sua obra, porque o agradarmos, quando nós agradamos a Deus, quando nós confiamos em Deus. Agora, como confiar em alguém que eu não conheço? Como confiar em alguém que eu leio e não entendo? Porque agradarmos enquanto confiamos, não existe, eu não consigo agradar se eu não confiar. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, qualquer coisa que eu faço, primeiro, eu preciso entender a minha relação com Deus. Eu não devo sair por aí fazendo o que eu quero. Eu preciso entender o meu relacionamento com Deus. Você está pegando essa palavra?
Eu aconselho você a chegar em casa hoje e ler Isaías 40 de novo, do versículo 12 até o 31 que nós lemos. Os que esperam no Senhor. Agora, quem tem coragem de esperar no Senhor? Quem conhece o Senhor. Quem tem coragem de esperar? O Senhor disse: eu não vou arrombar portas, eu vou esperar. Vai acontecer, Deus vai me fazer, Deus vai me dar. Eu não vou acelerar. Não, é melhor eu ser constante do que eu ser acelerado. Deus vai me abençoar. Ele falou, mas que garantias que você tem? Ele disse. Ele me disse. E se ele me disse, vai acontecer. Mas não tem nada, não dá para ver nada. Mas não é aqui fora, é aqui dentro. Acrescente na sua fé esses ingredientes, irmãos. Acrescente na sua fé virtude, autocontrole, conhecimento, fraternidade, perseverança, amor, domínio próprio. Não use a sua fé para impressionar a Deus. Não, use a fé para conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Conhecer o meu Senhor. É difícil, depois de você conhecer, você vai acreditar. Aí você vai ver as coisas impossíveis acontecer. É muito mais do que a igreja, irmãos. É muito mais do que fazer uma campanha para prosperar, para ficar rico. Não. Eu não posso ter relação de business com Deus, de negócios com Deus. Minha relação com Deus é de pai e filho. Amém? Através de Cristo, o primogênito. Cristo é a medida de Deus na minha vida. Então nós precisamos entender isso, senão nós vamos ficar a vida inteira na igreja, tentando negociar que Deus faça uma tarefa que eu preciso muito que Ele faça. Eu preciso muito vender aquele terreno. Eu preciso muito pagar aquele terreno. Eu preciso muito que Deus faça isso. Eu preciso muito. Você precisa conhecer a Deus. Porque daí tem coisas que Deus vai dizer para você: eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Você pensa que eu estou te punindo, mas eu estou te guardando. Eu estou te guardando. Tem coisas que você quer que Deus faça, Deus diz: eu não vou fazer. Aí você vai culpar alguém, você vai dizer: é por causa disso, é por causa daquilo. Deus diz: não, eu estou te guardando, estou te protegendo. Por isso, irmãos, que nós estamos na igreja. Nós estamos na igreja. Aqui é pedra ralando pedra, meu filho. Não é tijolo não, a igreja não é feita de tijolos. Se fosse tijolos é fácil, porque é tudo do mesmo tamanho, do mesmo naipe. Aqui é feito de pedra, a igreja é feita de pedra. E pedra, eu olho daqui, eu vejo pedra bicuda, pedra redonda, pedra quadrada, pedra lascada, pedra áspera. E nós temos que ir encaixando uma pedra na outra até virar um altar. Nós somos pedras lapidadas na pedreira, irmãos. E não tem como Deus te lapidar se não for através de outra pessoa. Pensou nela agora, não foi? Pensou nessa pedra que está te lascando. Não é assim? A gente pensa no inimigo na hora. Mas como é bom. Isso é igreja, irmãos. É por isso que muita gente não quer mais a igreja. Eu não quero mais. A igreja me decepcionou. Sabe por que a igreja decepciona? Porque você dá para a igreja o lugar que você deveria ter dado para Cristo. Cristo não te decepciona. Nós somos tratados como gente, mas o primeiro lugar é dele. Amém? Aí as pessoas se isolam, não querem vir na igreja, querem ficar em casa, porque elas não querem confusão. Mas sem confusão, quem vai crescer, irmão? Não é? Todo dia tem que arrumar uma confusão, não tem? Quem vai crescer sem BO? Quem vai crescer sem aflições? O salmista diz: foi bom ser afligido, para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Como você vai crescer em trigo se você não tiver joio? Como você vai crescer em perseverança, em paciência, em resiliência, se você não estiver sendo atacado, perseguido? Como? Mal compreendido? Como? Não cresce, irmãos, não cresce. O Senhor está construindo um exército, não é uma creche, não. O que vai tocar essa geração é um exército de homens e mulheres preparados, que conhecem ao Senhor. Olha aqui, Davi. Vou terminar aqui. Nós temos que ceiar, né? Tem ceia hoje, né? Glória a Deus. Homens de preto.
Ficou bonitinho esse trem de preto aí. Um gigante apareceu no acampamento dos hebreus. Por 40 dias, aquele gigante tinha 3 metros de altura, com uma espada enorme. Se você ler, a Bíblia dá os relatos do tamanho da sua espada, do tamanho do seu capacete, do tamanho do seu escudo. Aquele homem vinha todo dia, todo santo dia, ele vinha, se apresentava ao exército de Israel e dizia: não tem homem aí. E todo mundo tinha medo daquele cara. Aí vai um garoto, Davi, jovem, um estilingue pendurado no pescoço, de conga, ou de quichute, não sei, calça curta, comendo McDonald's. Aí aparece Davi. Ele não foi brigar com ninguém, ele nem estava na agenda, ele não estava na agenda. Ele entrou e escutou a voz. Ele foi levar comida para os irmãos, ele escutou a voz, só escutou. Ele disse: quem é que está gritando aí? Aí alguém disse: é Golias. Você viu o tamanho da espada dele? Você viu o tamanho do escudo dele? O tamanho do capacete? Ele está em 40 dias. Davi olhou e disse: e ninguém vai fazer nada? Ninguém vai fazer nada? Não, cara, olha o tamanho do cara, mano. Davi viu uma coisa no gigante que ninguém viu. Todo mundo viu o que estava aparecendo. Davi olhou e disse: mas ele é incircunciso. Ou seja, ele não tem aliança, ele não conhece a Deus. Davi diz: quem é esse incircunciso? Ou seja, o circuncidado aqui sou eu. Eu tenho aliança, eu conheço a Deus. Todo mundo está vendo a espada, todo mundo está vendo a lança, todo mundo está vendo o escudo, mas eu estou vendo uma coisa que ninguém está vendo. Ele não tem aliança, ele não conhece a Deus. Sabe o que é que te guarda? Sabe o que é que faz você saltar na frente? É se você conhece ou não ao Senhor. Não é o quanto tempo você tem de igreja, não é o quanto você dá de dízimo ou oferta, não é se você tem bens ou não tem. O que te faz diferente é o quanto você conhece o seu Deus. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Quanto você conhece a Deus? Quanto? Não, eu conheço a Bíblia. Não é a Bíblia que você tem que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. Não, mas eu conheço a igreja, eu já fui daquela igreja, da outra igreja, eu conheço a Deus. Conhecer a Deus é conviver. Você não conhece a Deus porque alguém profetizou. Você não conhece a Deus porque fez um curso, porque você vem aqui no CTM. Você não conhece a Deus se você vai no Integra. Você não conhece a Deus se você vem todo domingo. Não, mas eu já estou 30 anos. Isso só denuncia a nossa incapacidade. Você conhece a Deus quando você convive, dorme e acorda junto, come junto. Não come sem falar com Ele, não dorme sem dizer oi, não acorda sem dizer bom dia, amigo, estamos aqui, vamos arrebentar, hoje nós vamos arrebentar. Você conhece alguém quando você convive, não é quando você namora, é quando você está casado, vivendo junto, dormindo junto, acordando junto. Aí você pode dizer: eu conheço o Senhor. Aquele menino veio de fora, ele viu uma coisa que ninguém viu. Ele disse: ele é incircunciso, eu vou arrancar sua cabeça. Ele disse: eu vou matar você, arrancar sua cabeça, e você vai saber que existe Deus em Israel. O que te faz diferente é se você conhece a Deus. Então hoje, quando chegar em casa, antes de dormir, dobra o seu joelho e diz: Senhor, eu quero te conhecer. Como é que... E daí, pastor? Deus se revela para todos que desejam conhecê-lo. Deus vai se revelar para todos que querem Ele, que não querem só um benefício, que não querem só um presente. O presente não substitui a presença. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Hoje é a sua noite. Hoje você começa o caminho de conhecer a Deus. Se você quer, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui se você quer conhecer a Cristo. Eu quero orar por você. Glória a Deus, amigo. Que bom, querido. Você vai conhecer a Deus. Deus vai se revelar para você. Vem cá, me ajuda aqui, pastores. Deus abençoe vocês. Que bom, querida. Que coragem você teve hoje de vir aqui, viu?
e de ouvir a voz do Senhor e se deixar tocar pelo Senhor. Sai do seu lugar, se você quer conhecer a Cristo, se entregue ao Senhor, confie nele. Abrace o seu filho, abrace o seu garoto. Isso. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Já estive em meu Deus! Meu Deus! mas não há lugar melhor.